Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, uma boa semana aí para todos, né? Vamos falar aqui, trazer uma notícia urgente, falar do estado de saúde do Lula e também de uma reviravolta total para o dia 16 de março e que isso promete parar aí o Brasil e por isso é importante você, aposentado, pensionista, já ficar por dentro de tudo que vai acontecer. Antes eu queria convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação, compartilha, lembrando que o INSS é um dos maiores e principais canais de previdência da internet, tudo relacionado ao aposentado que pode te impactar de alguma forma. Você beneficiário do INSS eu trago aqui, né? E agora a política, tudo é política, né, gente? A previdência é política, qualquer assunto relacionado a dinheiro no bolso depende dos políticos, então você tem que estar por dentro do que está acontecendo, porque qualquer reviravolta muda todo o cenário, muda a questão de política pública, muda a questão de dinheiro no seu bolso. Então vamos ficar atentos aí, ok? Bom, gente, bora lá então? Quem precisar de empréstimo consignado pode contar com a nossa equipe. O nosso canal possui uma equipe especialista em crédito, onde a gente faz toda a intermediação bancária gratuita para você. É um serviço online, é seguro, é de graça, então quem quiser chama e a nossa equipe te assessora, combinado? Agora que o recado foi dado, bora começar com a reviravolta total para o dia 16 de março? 16 de março está marcado um ato para pedir impeachment de Lula, mas a oposição mudou o foco. Então parece que teve aí alguma coisa, tá? Que fez eles mudarem o foco e agora o foco vai ser o pedido de anistia. E o novo presidente aí da Casa Legislativa da Câmara já falou, já deu aí uma entrevista mostrando um aceite em relação à anistia, né? Mostrando concordar que foi exagerado a punição, considerar ataque democrático, coisas do tipo, a liberdade de expressão. Então eu vou trazer para vocês a matéria que saiu aqui no jornal Poder 360. Impeachment contra Lula deixa de ser foco de atos do dia 16 de março. Os deputados do PL endossam o tom de Bolsonaro sobre protesto. A manifestação será voltada a pedido da aprovação do PL da anistia na Câmara. O pedido de impeachment estava agendado, né, para o dia 16 de março, a favor, né? E segundo o jornal Poder 360 apurou com deputados do próprio PL, o novo tom dos atos foi apresentado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em um vídeo divulgado nas redes sociais. Então, o Bolsonaro disse que a pauta dos atos será o Fora Lula 2026, a aprovação do PL da anistia na Câmara e defesa da liberdade de expressão, aumento da segurança e redução de custo de vida. Os integrantes da Casa Baixa apoiam o ex-presidente, então parece que é uma estratégia da oposição para poder mostrar o quê? Que o foco tem que ser pauta que vá beneficiar a população e não briga de ideologia política, né? Então, a comunicação que eles querem passar estamos lutando não para impeachment do Lula, estamos lutando para que em 2026 ele esteja fora, para que ele não ganhe as eleições de novo e faça o Brasil ficar nesse caos que está. Será para poder lutar pela defesa da liberdade de expressão para quem quer continuar tendo esse direito. O aumento da segurança, porque a gente viu que a segurança está um caso sério. Redução do custo de vida, porque a inflação está nas alturas, é dólar subindo, é taxa de juros aumentando, mesmo sem pandemia. Então, eles querem trazer essa comunicação que pode ser uma estratégia da oposição para poder trazer um outro público eleitorado que realmente está sentindo o peso da inflação, do aumento de custo de vida, já que o salário não acompanha. E aproveitando esse momento em que o governo Lula está passando por desgaste em relação a tudo isso. Então seria o melhor momento para lutar pelo que o povo está reclamando. O povo está reclamando de falta de segurança, está reclamando da questão de redução do aumento do custo de vida. Então é isso que eles querem trazer, né? E antes, os congressistas da direita estavam convocando os seus apoiadores para irem às ruas, segundo o jornal Poder 360, para o impeachment de Lula, por conta das supostas pedaladas fiscais do programa Pé de Meia. O senador Flávio Bolsonaro, que é filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi um dos que estavam pedindo que as pessoas fossem aos protestos pedirem o impeachment de Lula. E o líder da oposição na Câmara, que é o deputado Zucco, do PL do Rio Grande do Sul,
Ele afirmou ao Poder 360 que a saída de Lula da presidência sempre será pauta de sua sigla na Câmara, mas segundo ele, o PL da anistia está mais maduro. Bolsonaro participará do ato no dia 16 de março em Copacabana, no Rio de Janeiro, ao lado do pastor Silas Malafaia e outros líderes. E o ex-mandatário também orientou os apoiadores que desejam participar das manifestações em outras cidades a entrarem em contato com os organizadores locais para se informarem sobre as pautas específicas de cada região. Enquanto isso, enquanto a gente teve essa reviravolta aí de mudança de comunicação da oposição, o Lula intensifica viagens em meio à queda de popularidade do governo. Então a esquerda também tem sua estratégia. O Lula está intensificando as viagens após a queda de popularidade, as primeiras após a cirurgia, e vale acompanhar os riscos da cirurgia também. Mas olha só, saiu aqui no jornal Infomoney a matéria mostrando que em meio à queda de popularidade, o presidente Lula vai intensificar sua agenda de viagens a partir dessa semana. O líder do executivo também fará a primeira rota internacional desde as cirurgias recentes feitas na região da cabeça em dezembro do ano passado, e segundo uma pesquisa do Datafolha, a popularidade do governo Lula caiu de 35% para 24% em apenas 2 meses, atingindo o pior nível de aprovação em todos os 3 mandatos de Lula. E o levantamento também aponta que 41% dos entrevistados avalia a administração de forma negativa, enquanto 32% a classificam como regular. E uma nova pesquisa do IPEC, que foi divulgada também na última semana, mostrou que 62% dos brasileiros são contra uma possível candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição em 2026. Eu quero saber sua opinião. Você é a favor? Você é contra? Você acha que o Lula deve se aposentar? Ou você é a favor? Você acha que ele é um bom presidente? Você acha que ele está fazendo um bom trabalho? Qual que é a sua opinião em relação a tudo isso, hein? E a semana do presidente começou com viagens para o Rio Grande do Sul, né? Ele participou aí da cerimônia de assinatura de contrato de navios do Transpetro pelo programa de renovação de frota naval do sistema Petrobras, no estaleiro Ecovix. Também ele viajou para Santos, no litoral paulista, para formalizar a concessão do túnel que liga a cidade de Guarujá. Ele realizou agora em março também a primeira viagem internacional após cirurgias, com destino a Montevidéu, capital do Uruguai, né? Então, assim, a gente viu aí que ele intensificou as agendas, está tentando fortalecer alianças, então vamos ver qual vai ser a estratégia. Uma outra situação que está ocorrendo também, gente, né, é que ele tem que se atentar ao estado de saúde, né? Até aqui, falando do estado de saúde de Lula, antes da recaída de Lula, Osmar Terra havia avisado sobre o risco da pancada na cabeça, e ele alertou há 2 meses para o quadro de saúde. Então o Diário do Poder registrou, né, a avaliação de Osmar Terra, em que alertava para o quadro de saúde do presidente Lula. O quadro de saúde do Lula, submetido às pressas a uma cirurgia em decorrência de um sangramento na cabeça em dezembro, chamou a atenção do deputado federal Osmar Terra, já em outubro, e a reportagem do Diário do Poder registrou a avaliação do parlamentar, que também é médico. Ele é médico formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em que ele classifica como trauma importante as lesões na cabeça de Lula. Ora, para ter uma concussão cerebral afetando todo o conjunto do cérebro, inclusive pequenas hemorragias distantes do local do impacto, parece um caso que pode complicar. Ainda mais se tratando de um homem de 78 anos de idade. Isso foi o que avaliou Terra na época. E já na avaliação de outubro, o deputado alertou que a região tem uma grande quantidade de veias que pode provocar sangramento mais lento. A depender do volume, os sintomas podem aparecer mais tarde. Então o deputado ainda lembra que essa é uma região delicada para qualquer intervenção cirúrgica, e ele ainda fala que para quê, né, se arriscar tanto na questão assim do trabalho, que o Lula pode estar arriscando com uma situação grave dessa. Então isso gerou muitas repercussões em relação à volta do trabalho de Lula tão repentina, viagem já a qualquer custo. Será que tudo isso vale a saúde, né? Então a gente vai acompanhar. E além da saúde de Lula, tem outras situações agora que tá pegando, gente, dentro da política. Antes da recair aqui o aumento de 50% para vereadores de Nova Iguaçu, enquanto os professores estão há 10 anos sem aumento. O jornal G1 trouxe uma denúncia do Rio de Janeiro, falando que a Câmara de Nova Iguaçu aprovou um aumento de 50% para os vereadores.
O aumento ocorre em um momento em que professores do município têm protestado por estar há 10 anos sem reajuste. Então é um absurdo ver isso, né? Porque com todos os vereadores se reelegeram, significa que eles aumentaram o próprio salário. O aumento ocorre em um momento muito complicado e a aprovação do aumento dos vereadores foi feita no dia 20 de dezembro do ano passado. Os vencimentos que eram de 10 mil passaram a 15 mil reais mensais e 18 mil para o presidente da casa. Então isso gerou revolta e eu quero saber o que vocês acham em relação a isso, a essa mamata que os políticos fazem com o dinheiro público, né? E para verem que eles querem cortar só para o povo e não para eles, de forma geral da política. Mais uma situação urgente. O Mota, ele quer ampliar Câmara para 527 deputados, aumentando mais ainda o custo da população brasileira. A proposta com essa finalidade pode ser colocada em tramitação a qualquer momento. Se ocorrer, a mudança nos deputados será a primeira desde o ano de 1993. Então, o presidente da Câmara é o Hugo Mota, tá, gente? Ele quer construir um acordo com o STF para alterar o número de deputados federais de 513 para 527, ou seja, 14 deputados a mais do que a composição atual. Lembrando que hoje, cada deputado custa em média 2,5 milhões por ano. Então, vai aumentar muito. Em um momento de redução de custo, querer aumentar. E vale lembrar que no Brasil, nós já temos o maior número de deputados para um menor número de população. Os Estados Unidos têm 100 milhões de pessoas a mais que aqui e tem quase 100 deputados menos que aqui. Por que a gente tem tanto deputado para menos pessoas comparado a países que, financeiramente, economicamente falando, são melhores do que o nosso? Comentem aí. Então é isso. Vamos observar que a gente tem que olhar os sinais. Um beijo, até mais.